Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Se você não me conhece, meu nome é Larissa Carlos, sou terapeuta, especialista em relacionamentos e desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você os 8 hábitos que mais mudaram a minha vida. Então, se você sente que está em busca de mais equilíbrio, foco, melhoria no relacionamento, esse vídeo aqui é para você. Muitas vezes o que mais impacta na nossa vida não são grandes mudanças, mas os pequenos hábitos diários e constantes que a gente vai adotando. Então eu vou te mostrar com esses hábitos simples, mas muito poderosos que me ajudaram a transformar a minha rotina e os meus resultados, o meu casamento, a minha saúde e, claro, muito a minha vida profissional. E o primeiro deles é dormir e acordar cedo no mesmo horário. É claro que cedo aqui é muito relativo, né? Então, para certas pessoas, 6 horas da manhã é cedo, para outras, 6 horas da manhã já está no batente, ralando. Então, isso é muito relativo. Mas para minha rotina, para mim, 6 horas da manhã é acordar cedo. Então, dormir e acordar no mesmo horário sempre, né? Claro, tem dias que dá uma extrapolada, isso é natural, mas manter aquela constância de quase todos os dias, muito cirúrgico. Então, eu vou dormir por volta das 10, 10 e meia da noite e acordo às 6 horas da manhã. Então, manter essa ordem e essa rotina fez o meu corpo se habituar a isso. Então, depois das 10, entre 10 e 10 e meia, eu já fico extremamente improdutiva, zero, não funciono mais. E depois, no outro dia, acordar nesse horário é quase que natural. Muitas vezes nem precisa de despertador mesmo, porque o corpo habitua tanto com aquele ciclo, com aquela rotina, que fica natural. Isso mudou um pouco na minha percepção sobre acordar cedo, depois que eu li uma série ali dos livros O Milagre da Manhã, né? São vários, não é um só, é uma série mesmo de livros. E fez eu mudar muito a minha percepção sobre acordar cedo. E, de fato, colocar isso em prática muda bastante a nossa rotina. Eu detesto aquela sensação de acordar tarde. E, nossa, tô atrasada, fazer tudo correndo, tudo em cima da hora. Não gosto, não gosto. Para mim, funciona muito bem manter o mesmo horário. Dormir e acordar cedo. Então, manter esse padrão melhorou o meu sono, melhorou minha produtividade, a minha disposição. Eu tenho mais tempo para fazer as coisas. Então, funciona muito. Então, fica a minha dica aqui extra. Leia O Milagre da Manhã, é um livro muito legal. Eu vou deixar aqui, inclusive, se você nunca leu, não conhece, enfim, vou deixar o link da Amazon aqui que você pode adquirir. É um livro muito legal, assim, que muda muito, muita percepção sobre acordar cedo e transforma muito a nossa rotina. Falando em rotina, o hábito número 2 é ter uma rotina de estudo. Então, eu entendi, né, desde muito cedo, que estudar, que ter conhecimento, que investir em mim era o único caminho para prosperar. Então, eu venho de uma família que nós nunca passamos grandes dificuldades, eu não posso falar isso porque seria muito incoerente, mas nós passamos sérios perrengues, assim, financeiramente falando. Então, eu sempre estudei em colégio particular, isso era uma coisa que meus pais faziam muita questão, faziam muito sacrifício, era muito difícil, nós não tínhamos condições financeiras de estar lá, mas eles faziam muito sacrifício. Eu era uma ótima aluna, eu praticava, né, esportes, era do time do colégio, então sempre conseguia bolsa e tudo mais. Então, isso me permitiu manter um colégio particular que mudou muito, né? Mudou muito as minhas oportunidades, passei no vestibular com 16 anos, enfim. Então, tudo isso foi um privilégio muito grande. E eu sempre ouvia da minha mãe assim: olha, se você quer mudar a sua vida, se você não quer passar por essas situações aqui, esses perrengues, estuda. O único caminho é esse, estuda, estuda, estuda. Minha mãe sempre falava isso, assim, repetidas vezes. Então, eu entendi desde muito nova que estudar era o único caminho. E, de fato, eu sempre fiz isso, desde criança, assim. Então, eu sempre fui uma boa aluna, sempre tirei boas notas. Como eu disse, passei no vestibular no primeiro com 16 anos, numa faculdade estadual, relativamente bem concorrida, aqui do meu estado, né? Eu moro em Maringá, então eu fiz o EM com 16 anos. E ter essa rotina de estudo desde cedo me permitiu
alcançar coisas que somente através do estudo e do conhecimento e do desenvolvimento, do investimento mesmo em mim seria possível. Então, o meu conselho para você, pelo menos 30 minutos do seu dia, tira para você estudar. Estudar o que, Larissa? Sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, sobre a sua área, né? O que você trabalha ali, sobre vendas, sobre negócio, prosperidade, mentalidade, saúde, enfim, estuda, né? O maior investimento é aquele que você faz em si mesmo. Minha mãe sempre falava isso. Podem te tirar tudo, podem te roubar, podem fazer absolutamente qualquer coisa, mas nunca poderão tirar as suas experiências e aquilo que você aprendeu. Então, eu levo isso muito a ferro e fogo, assim, de fato. Sempre tá estudando. É claro que eu preciso muito disso, né? Para eu ser uma boa profissional, para eu ser uma boa terapeuta, para eu vir aqui fazer bons vídeos, eu preciso desse repertório que é só por meio de cursos, mentorias, livros, estudos, vídeos e tudo mais. E eu invisto muita energia, muito tempo e muito recurso financeiro nisso e não me arrependo de absolutamente nada. Esse hábito mudou a minha vida, tenho certeza que vai me levar muito mais longe. O terceiro hábito é fazer exercícios todos, sem exceção, todos os dias. Como eu disse, quando eu era criança, né, eu era do time de basquete da escola, ganhava sempre alguns descontos, algumas bolsas ali por causa disso na mensalidade, que ajudava muito, e eu sempre gostei muito de praticar esporte, sempre não era algo que eu tinha que fazer na marra, eu sempre gostei muito de esportes, então joguei em todos os colégios, né? No time de todos os colégios que eu já estudei, eu joguei na seleção da minha cidade, joguei na seleção da minha universidade, enfim, então isso sempre fez parte da minha rotina, viajei já muito para jogar, para competir, eu gosto disso, eu gosto dessa competitividade, sinto muita falta, inclusive, hoje em dia, disso, é bem gostoso esse ambiente de competição, de campeonato, gosto muito, faz muito parte de mim, assim, e não fazer exercício me deixa estressada, me deixa irritada, eu gosto, tenho uma necessidade de todos os dias fazer exercício, nem que seja uma caminhada, 30 minutinhos de bike aqui em casa, musculação, enfim, então eu gosto muito, eu sinto o meu corpo funcionando de uma outra maneira. Eu sinto o meu corpo funcionando de uma outra maneira quando eu não faço exercício mais lento, o intestino não é legal, não funciona bem, o pensamento mesmo, a velocidade de raciocínio muito diferente. Então, assim, eu tenho uma necessidade mesmo de fazer exercício e é óbvio, né? Não vou chover no molhado aqui te falando benefício de fazer exercício físico, que isso é mais do que conhecido para todos nós, né? É evidente. Então, assim, permanecer fazendo exercícios todos os dias, sem exceção, me ajuda muito. Eu tenho certeza que se você colocar na sua realidade, de acordo com o que você pode, dá para ir na academia? Vai. Dá para fazer uma caminhada em volta da quadra, que seja? Vai. Dá para subir a escada a pé, né? Ao invés de ir no elevador? Vai. Dá para ir trabalhar a pé? Vá, enfim, faça exercício, vai transformar também a sua realidade, eu não tenho certeza nenhuma disso. O quarto hábito, e esse aqui eu tenho uma dificuldade de manter, tenho mesmo, que eu sou uma formiga, é reduzir ao máximo, né, cortar o açúcar. Então, eu gosto muito de doce, de chocolate e tudo mais. Então, eu tenho uma dificuldade de manter isso aqui. Eu fico sempre brigando com o açúcar, mas eu consigo muito nitidamente perceber a diferença do meu desempenho, do meu pensamento, da minha energia, foco, produtividade, concentração, quando eu tiro o açúcar de quando eu tô comendo açúcar. Então, assim, o ideal é sempre ir reduzindo, né? Não fazer aquela coisa abrupta, porque senão depois gera compulsão. Então, ir reduzindo e tirar ao máximo açúcar da vida. Açúcar inflama, açúcar incha, engorda, faz a gente ficar lento. É péssimo. Então, assim, tentar cortar mesmo o açúcar aos poucos e substituindo por frutas, por doces, mais naturais, né? Tipo mel, algumas coisas assim. Seu corpo vai agradecer profundamente. Então, eu sei que é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque é uma grande dificuldade para mim.
Mas eu sei dos benefícios e eu sempre tento seguir o máximo à risca possível essa redução, esse corte no açúcar, porque me ajuda demais. O quinto hábito é ingerir bastante proteína. Então, eu como bastante carne, bastante ovos, ingiro bastante proteína mesmo, porque eu vejo a grande diferença que dá no controle do apetite, em questão muscular, na saúde mesmo mental, assim, emocional. Enfim, então tudo isso ajuda bastante. De uma forma geral, as mulheres, elas não têm muito hábito de comer proteína, elas comem muito pouco, né? Isso é bastante comum na dieta da maioria das mulheres, né? Claro, exceto aquelas que fazem musculação e tudo mais, que têm uma alimentação mais regrada, óbvio que não. Mas na massa, geralmente, assim, as mulheres têm uma dieta muito pobre em proteína. E eu também já fui assim, então ingerir bastante proteína ajuda muito, assim, é muito nítido a diferença que eu tenho também no meu desempenho. Aliado a ingerir bastante água, né, tomar bastante água, bastante proteína, reduzir o açúcar. É assim, uma diferença esmagadora. Produtividade, foco, concentração, performance, assim, é surreal. Então ajuda muito, é uma coisa que eu faço, né, ingerir bastante proteína. Para mim é muito tranquilo, eu sou bem carnívora, eu gosto muito, né, de ovos, frango, peixe, enfim, tudo isso, carne no geral, gosto muito, então para mim é bem legal. O sexto hábito foi desde muito nova que eu digo assim, 18, 19 anos, tá? Fazer terapia. Então, ali eu comecei a fazer terapia, a me autoconhecer, a me desenvolver. E foi, assim, transformador. Me apaixonei tanto que hoje sou terapeuta, né? Então, fazer terapia mudou, assim, mudou a minha vida mesmo. Em questão, eu era muito insegura, muito tímida, não sabia dizer não, não sabia me posicionar, tudo isso, né? Feridas emocionais, ferida da humilhação, muitas coisas que aconteceram aí nessa infância barra adolescência com muita dificuldade financeira, né? Que eu conto em outro momento. Mas ter feito terapia ali naquela situação, com aquela idade, ainda bem jovenzinha, com a cabeça bem fresca, mudou muito a minha percepção sobre inúmeras coisas, sobre crenças, mentalidade, enfim. Então, assim, muito útil, foi muito bom. Faço, né, sempre inúmeras coisas para o meu desenvolvimento pessoal e emocional. E emocional, então não é porque eu sou terapeuta que eu não devo investir nessa área, muito pelo contrário, né? É ainda mais importante estar sempre com o mental em dia. Então é um investimento, uma evolução constante em treinamentos, em recursos, em terapia, em desenvolvimento pessoal e psicológico. Então, assim, muda muito a nossa percepção da vida, a nossa mentalidade nos fortalece, assim, de uma maneira desabrocha, né? Fazer terapia é muito bom. Se você ainda não fez, experimenta. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Inclusive, vou deixar o link aqui do meu consultório para agendamento de consulta, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e o seu relacionamento, assim como transformou a minha e de centenas de pessoas que eu já atendi até hoje. Assim, eu ouço muito isso de paciente, é muito gostoso. Nossa, Lari, foi tão bom fazer terapia. Se eu soubesse que era assim, eu teria feito muito antes, porque realmente é sensacional. 10 de 10, faça terapia. Outra coisa, né, não menos importante, inclusive uma das mais importantes, foi de fato o meu processo de conversão e a minha rotina de oração, que mudou muito. Então, eu venho de um lar católico, eu venho sempre, né, de uma família ali muito tradicional em relação a isso, sempre fui na missa, não foi nada muito transformador, mas, muito transformador que eu digo no sentido, né, de mudança, mas assim, sabe aquele católico de IBGE ali, meia boca? Então, a minha maior parte da minha vida foi assim. E só de fato, quando eu entendi a fundo a minha fé, quando eu me permiti ter um relacionamento com Deus, quando eu realmente vivi isso de uma forma regrada, uma rotina mesmo de oração, meu relacionamento com Deus mudou,
Meu casamento mudou, minha vida mudou, meus resultados mudaram, enfim, né? Deus não é balcão de troca, Deus não é barganha. A gente vai porque a gente precisa dele. Só Deus pode preencher um espaço na nossa vida que é dele e apenas dele. Mais ninguém, mais nenhuma pessoa, mais nenhuma conquista vai preencher isso. E ter uma rotina, né, de oração diária me mantém firme para os meus milhões de compromissos, né, que eu tenho. Então, assim, o que eu faço? E aí você adequa, né, adapta para sua doutrina, para sua religião, para sua fé, enfim, eu tô falando como eu faço, né? Então eu sou católica, todos os dias eu acordo, eu rezo o terço diariamente, eu faço uma leitura da Bíblia, né, um devocional ali, faço as minhas orações diárias, meus agradecimentos, meus pedidos para o meu dia, e assim eu vou continuando, sempre ao longo do dia fazendo umas jaculatórias, fazendo pequenas orações, agradecendo sempre antes de qualquer refeição, agradecendo por todos os milagres que Deus vai concedendo ao longo do dia, que são inúmeros livramentos, enfim, sempre com o coração muito grato diante de tudo que Ele nos dá. Antes de dormir, outra, né, uma oração de agradecimento, né, um raio-x ali do meu dia, de como que foi. Eu sempre vou fazendo isso com muita consciência e buscando sempre agradar a Deus e fazer tudo para a honra e glória dele e não a nossa. Então, essa rotina de oração, né, missa semanal, pelo menos, no mínimo, né, uma missa por semana, né, aos finais de semana, mas ao longo da semana também outras. Mas essa é a minha rotina, o que eu faço todos os dias, sem exceção. É isso, terço diário e as minhas orações, leitura da Bíblia e tudo mais. E por fim, não menos importante, o 8º passo é listar as coisas, organizar as coisas. Eu tenho uma necessidade mesmo de um Google Agenda, eu coloco todos, claro que as minhas consultas, né, estão ali, os atendimentos. Então eu tenho que organizar tudo, ser muito organizada. Todos os dias eu faço um vídeo aqui, todos os dias tem conteúdo lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, @alarissa_carli. Muito conteúdo, stories, a gente conversa, bate bastante papo por lá. Tem os atendimentos, tem os meus mentorados, tem a minha rotina de estudo, minha rotina de oração, minha casa, meu marido, enfim. São inúmeras coisas que, se não estiverem muito bem ordenadas e organizadas, vai dar um tilt, vai dar estresse, não vai render, não vou ser produtiva. Então, eu tenho essa lista, né, definida por ordem de prioridades, mantendo sempre uma rotina para conseguir equilibrar tudo isso sem muito estresse, né? Então, recapitulando, os 8 hábitos que mudaram a minha vida, e eu tenho certeza que se você implementar, podem mudar a sua também, é dormir e acordar cedo, manter uma rotina de sono sempre no mesmo horário, ter uma rotina de estudos e desenvolvimento pessoal constante, exercício todos os dias, sem exceção, reduzir ao máximo ou cortar definitivamente o açúcar, ingerir bastante água e proteína, terapia em dia, rotina de oração e relacionamento com Deus diário, constante, permanente, para todo sempre, e ordem de rotina, ordem de prioridade, listinha de tarefas. Esses hábitos mudaram a minha vida, os meus resultados, meu financeiro, meu casamento, minha vida profissional. E eu sei que podem mudar a sua também. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Cheguei até o final, Lari. Quero ver, quero te conhecer e eu quero ver qual hábito você também vai implementar na sua rotina, no seu dia a dia. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!